20 curiosidades fascinantes sobre carros antigos. 1. Primeiro automóvel registrado. O primeiro automóvel registrado para uso nas estradas foi o Benz Patent Motorwagen, em 1886, criado por Carl Benz. Esse veículo é considerado o precursor dos carros modernos. 2. Carros à manivela. Muitos dos primeiros carros não possuíam chaves de ignição. Em vez disso, eram ligados com uma manivela que o motorista girava manualmente. 3. Pneus de madeira. Antes do uso generalizado de pneus de borracha, os carros antigos muitas vezes tinham pneus feitos de madeira. Esses pneus ofereciam uma condução mais áspera em comparação com os modernos. 4. Faróis de acetileno. Os primeiros faróis de carros eram alimentados por gás acetileno. Os motoristas precisavam ajustar manualmente a quantidade de gás para controlar a intensidade da luz. 5. Cores limitadas. No início da produção em massa de carros, as opções de cores eram limitadas. O Ford modelo T, por exemplo, estava disponível apenas em preto durante grande parte de sua produção. 6. Chaves universais. Alguns carros antigos tinham chaves universais que podiam ser usadas para ligar diferentes veículos da mesma marca. A segurança automotiva era muito menos avançada naquela época. 7. Carros a vapor. Antes dos motores a combustão interna se tornarem dominantes, os carros movidos a vapor eram populares. Eles eram conhecidos por sua complexidade e necessidade de tempo para iniciar. 8. Carro mais longevo. O Mercedes-Benz Classe G é um dos carros mais longevos, tendo sido produzido desde 1979 sem grandes alterações em seu design externo básico. 9. Primeiro carro elétrico. No início do século XX, os carros elétricos eram mais populares do que os veículos a gasolina. O Detroit Electric Car, fabricado entre 1907 e 1939, foi um exemplo notável. 10. Design Manual. Antes da automação e da produção em massa, muitos carros antigos eram montados manualmente, o que significava que cada veículo podia ter pequenas variações no design e na montagem. 11. Volante à direita ou à esquerda. No início da produção automotiva, não havia um padrão definido para a posição do volante. Alguns carros tinham o volante do lado direito, enquanto outros tinham do lado esquerdo. Isso só foi padronizado mais tarde. 12. Carros a lenha. Durante a Primeira Guerra Mundial, a escassez de gasolina levou à experimentação com carros movidos a gás de carvão e até mesmo a lenha. No entanto, essas opções eram menos práticas e eficientes. 13. Indicadores de direção manuais. Antes dos indicadores de direção automáticos, os motoristas tinham que sinalizar manualmente usando braços extensíveis para mostrar a direção em que pretendiam virar. 14. Primeira estrada asfaltada. A primeira estrada asfaltada nos Estados Unidos foi a Brickyard, em Ohio, concluída em 1893. Antes disso, muitas estradas eram de terra batida ou cobertas com pedras. 15. Carro do gangster Al Capone. O famoso gangster Al Capone tinha um Cadillac de 1928 equipado com blindagem. Este veículo foi apelidado de Capone's Caddy e era usado para escapar de ataques. 16. Carro com motor rotativo. O NSU RO80, lançado em 1967, foi um dos primeiros carros de produção a apresentar um motor rotativo Wankel. Esse tipo de motor, que utiliza rotores em vez de pistões, teve sua popularidade, mas desafios técnicos e de durabilidade limitaram sua adoção em larga escala. O NSU RO80 é lembrado por sua inovação tecnológica na época. 17. Primeiro airbag. O primeiro carro a apresentar um airbag foi um modelo da General Motors, o Oldsmobile Toronado, em 1973. No entanto, os airbags só se tornaram comuns décadas depois. 18. Carros descapotáveis de tecido. Alguns carros antigos tinham coberturas de tecido em vez de tetos rígidos. Esses carros descapotáveis de tecido eram populares nas primeiras décadas do século XX. 19. Primeiro sistema de som no carro. A Motorola introduziu o primeiro sistema de som no carro em 1930. Chamado de Motorola, esse rádio foi instalado pela primeira vez em um Studebaker. 20. Design aerodinâmico inicial. Nos anos 1930, os designers automotivos começaram a incorporar princípios aerodinâmicos em seus carros. Modelos como o Chrysler Airflow foram pioneiros na busca pela eficiência aerodinâmica. Esperamos que tenham curtido essas curiosidades fascinantes sobre carros antigos. Se você gostou do conteúdo e quer continuar explorando o mundo automotivo conosco, não se esqueça de dar um like, compartilhar e, claro, se inscrever no nosso canal para mais vídeos cheios de histórias incríveis sobre carros.
Se você tem outras curiosidades ou quer sugerir temas para futuros vídeos, deixe nos comentários abaixo. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo interessante. Até a próxima viagem no tempo automotiva. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe. Até breve e, enquanto isso, mantenham-se na estrada com estilo. Um grande abraço.